Jornal Regional. Entrevista. A Fundação SEAD publicou a pesquisa sobre segurança alimentar no estado de São Paulo. Levantamento anual que investiga a percepção da população sobre segurança e hábitos alimentares abrange também as estratégias familiares para a alimentação, as consequências da falta de acesso aos alimentos e o ingresso a programas sociais. Alguns dados acabam chamando a atenção. Por exemplo, entre 2023 e 2024, no estado de São Paulo, manteve-se estável em 82% a parcela de famílias que passaram a comprar marcas mais baratas de alimentos na hora de fazer as suas compras. Para trazer mais detalhes sobre este tema, está ao vivo conosco o pesquisador da Fundação SEAD, Alexandre Loyolan. Seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, bom dia. Começo perguntando para o senhor como é o processo de obtenção dos dados dessa pesquisa esta que acontece desde 2022, o objetivo principal também desse levantamento. A ideia é exatamente esse, né? Perceber, capturar como que as famílias estão percebendo a sua situação num direito tão fundamental quanto é a alimentação. É claro que você tem outros itens da sobrevivência de uma pessoa e de uma família que também são importantes, mas acho que poucos superam a questão da alimentação. Então, você perceber como as famílias estão sentindo essa questão de ter acesso decente, razoável, com qualidade à alimentação para manter sobrevivendo e se manter com saúde, ela é fundamental. Nós temos feito essa pesquisa anualmente, começamos em 22. A questão da pandemia foi um dos fatores importantes para perceber, porque dada a crise, o desemprego que teve, não é? A falta de mobilidade, então começamos lá e estamos repetindo todo ano, entre julho e setembro. Esta agora de 2024, nós fizemos uma pesquisa com 14.500 pessoas ou famílias, que são pessoas de 18 anos e mais, por conta da lei da segurança dos dados pessoais, e é feito por telefone. E aí é um questionário onde as pessoas que estão do outro lado da linha respondem a perguntas como essas que estão colocadas. Se teve problema de fazer compra, faltou alimento. Então, ela é um bom termômetro que a política pública do governo do Estado e outros governos passaram a contar a partir dessa pesquisa. Importante também alguns dados que são colocados, foram levantados pela pesquisa. Por exemplo, 58% das famílias deixaram de comprar algum alimento. Isso também é um indicador importante, porque acaba mostrando que as famílias estão priorizando uma coisa em vez da outra, também esse hábito de consumo no dia a dia? É exatamente essa a questão. Tem que ver qual é o lado de menor resistência, né? As famílias têm uma renda que, infelizmente, às vezes oscila, né? Por conta do desemprego, por conta de uma doença, por conta de ter que reorientar algum tipo de gasto para comprar remédio, hospital, algo inesperado, e isso afeta aquelas despesas que são constantes, né? Que são inadiáveis, como a alimentação. Então, se você tem um problema de saúde e você teve de fazer um gasto extraordinário, provavelmente você vai ter, e se a sua renda, né, não aumentou, né, você vai ter que fazer algum ajuste em algum outro lugar. Se você deixar de pagar a água, a luz, o gás, certamente você vai perder acesso a esses bens que também são essenciais, não é? Então, grande parte das famílias, às vezes, faz esses ajustes no que é do seu dia a dia, do seu controle, né? Aí, infelizmente, com prejuízo
da qualidade da alimentação, da quantidade, não é? E até em prejuízo, às vezes, até da própria saúde. Então, esse dado é fundamental. E são estratégias de sobrevivência, sabe? Assim como o cara que fica desempregado, o pai de família, o chefe de família, a mulher que fica desempregado tem que se virar, que é não porque ele quer ser empreendedor, mas porque ele tem que trazer algum dinheiro para casa, né? Também a questão dos ajustes dos hábitos alimentares se encaixa nesse item que é de mais governabilidade da família. Como o senhor citou, essas adaptações incluem também o acesso à alimentação saudável e variada, incluem também o número de famílias que tiveram que priorizar uma marca mais simples, mais barata em detrimento de outras, e até mesmo a situação da fome em si. 15%, por exemplo, das famílias paulistas deixaram de comprar algum alimento por falta de dinheiro, por algum outro motivo. A fome, apesar de parecer algo distante, também é presente muitas vezes na realidade perto de nós. Você vê, se você olha os dados da pesquisa, você percebe que é uma graduação, né? Uma graduação na reação a esses ajustes. O primeiro é você comprar um outro alimento, fazer uma substituição, né? Um alimento mais caro, que você estava acostumado, você passa a comprar um alimento mais barato. Você pode deixar de comprar um determinado item da sua cesta básica e você vai fazendo ajustes paulatinamente. Deixar de comer fora, por exemplo, levar marmita para o trabalho ao invés de comer no almoço, comer aí no boteco da esquina onde você trabalha. Então você vai fazendo ajustes, né? Uma pessoa pode deixar de fazer uma alimentação para que outra, filho, algum jovem possa comer, que tem mais fome, né? Você vai fazer esses ajustes até o momento que você passa fome, você não tem dinheiro, né? Você não recebeu uma cesta básica, que tem muitos programas desse tipo no Estado, seja programas sociais de governos, municipal, estadual, federal, sejam organizações não governamentais, as igrejas, né? Então são as estratégias, até que você chega a um ponto, e aí é um número expressivo, né? Ser 15%, a pessoa declara que passou fome porque não tinha comida e nem dinheiro para fazer a compra, né? É a situação mais trágica, né? Que afeta, que aí você não tem o que fazer, né? A não ser esperar algum momento mais favorável. E aí você vai passar fome, o que vamos e convenhamos, inaceitável numa sociedade com a fartura que é a nossa sociedade atual. E dentre as razões colocadas também, a questão econômica é a principal, e além disso, esses dados são muito importantes para ajudar a formular as políticas públicas, trazer as perspectivas também para que os governantes tenham acesso a esses dados e possam, a partir daí, colocar em prática tudo aquilo que é necessário para que seja garantida também a segurança alimentar das pessoas? Essa é uma questão delicada, viu, meu amigo? Recentemente, o país, nós estamos passando por um processo de discussão, né, na legalização de jogos de azar, né? E tem uma nova modalidade trazida pela tecnologia, que ao invés de melhorar a nossa vida, às vezes complica a vida das pessoas e das famílias, né? Essas apostas são chamadas das bets, né? E tem uma discussão que está hoje circulando a nível federal, no Congresso, e na sociedade, que muitas famílias estão entrando em situação de dificuldade porque estão fazendo apostas, apostando nessas, pega o celular e você faz uma aposta, né? E aí o dinheiro que era para comprar o feijão, o arroz, o pão, o leite, você faz a aposta. Se ganhar, tudo bem, mas se perde, como é a maioria das vezes, você fica sem o dinheiro e sem a comida que aquele dinheiro deveria ser destinado. Então, as circunstâncias que levam
a que uma família tenha essas dificuldades com maior ou menor frequência tem a ver, sim, em primeiro lugar, com o seu nível socioeconômico. A pesquisa mostra que os percentuais de famílias que deixam de comprar, que mudam de hábitos, que passam fome, são sempre muito superiores quando você tem famílias com salário de até um salário mínimo, por exemplo, né? Muito superior a famílias com mais de 3 salários mínimos, que também não é nenhum valor muito fantástico no Brasil atualmente. Então você tem uma série de circunstâncias, né, que determinam, né, essas dificuldades, que não são só as socioeconômicas. Certamente há também um problema cultural, um problema até ético e moral, né, de você saber de quem tem o comando da casa, em saber como priorizar os seus gastos. Se o orçamento é apertado, não dá para querer ficar arriscando em aposta de bet. Não dá para ficar arriscando em gastar dezenas de reais, às vezes centenas de reais, né, em impulso no telefone celular. Então, isso é um problema cultural também, mas principalmente a questão econômica, né? A questão econômica, acesso ao emprego, acesso às oportunidades, maior ou menor, é isso que vai determinar que uma família possa ter um padrão de segurança alimentar, um direito básico da humanidade, um direito civilizatório, né, que ninguém mais deveria ter problema disso. No entanto, são bilhões de pessoas no mundo que passam fome, não é exclusividade do nosso país, né, mas a nossa realidade é muito cruel, é muito, em grande medida, por conta da desigualdade e da falta de oportunidade e essas outras questões mais de padrão cultural também e de acesso, né, a esses desvios de gastos para itens que absolutamente poderiam ser dispensados ou melhor controlados, né, seja pela questão da educação, da cultura, seja também, às vezes, por legislação até. Obrigado pelas informações, pela participação com a gente. Ouvimos Alexandre Loyolan, pesquisador da Fundação SEAD. Muito obrigado pela presença, pela participação com a gente aqui no Jornal Regional. Seja sempre bem-vindo. Disponha. Obrigado.